Vamos abrir em Provérbios, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10. Esta é a segunda mensagem sobre o tema: e se encherão fartamente os teus celeiros. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, e então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz: estou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que é preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. E diz assim a palavra: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão estava dando a receita para que o povo de Deus possa viver uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida principalmente na parte material, onde Deus pudesse se manifestar de uma forma sobrenatural. Ele diz: honra a Deus com os teus bens, com as tuas ofertas, e com as primícias de toda a tua renda, e com os teus dízimos. E a consequência disto, desta obediência à palavra, ele disse: se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isto é símbolo de uma vida próspera, isto é símbolo de uma vida abundante. O crente que é fiel a Deus, o crente que honra a Deus, ele tem que ter os seus celeiros fartamente cheios, e ele tem que ter os seus lagares transbordando de vinho. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus soberano, Deus sobre todos, Senhor de nossas vidas, Deus criador dos céus e da terra, nós graças te damos, meu Deus, porque hoje nós já aprendemos pelo teu Espírito Santo, e a cada dia, e a cada semana, e a cada mês, e a cada ano, o teu Espírito nos ensina mais ainda a vivermos de acordo com a tua palavra, a vivermos de acordo com a maneira que o Senhor deseja que nós venhamos a viver nesta terra, agradando ao Senhor, honrando ao Senhor, obedecendo a tua palavra, se submetendo à tua soberania, reconhecendo o Senhor como Deus único e soberano, como o Senhor de nossas vidas, dando graças ao Senhor por tudo, sabendo que a nossa provisão vem de ti. O nosso socorro não vem deste mundo, não vem dos poderosos. O nosso socorro não vem daqueles que detêm o poder financeiro nas mãos, o poder político. O nosso socorro vem do Senhor, o Deus eterno, o Deus que com a palavra do seu poder fez com que todas as coisas viessem a existir. E por isso o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória,
E esta igreja te honra, esta igreja te glorifica, meu Pai. E por isso há um mover sobrenatural do Teu Espírito em nossas vidas. Há um mover sobrenatural do Teu Espírito no nosso meio. Queremos nessa noite, meu Pai, crescer mais ainda no conhecimento desta verdade. Nós queremos entender a luz da Tua graça. Nós queremos entender, não segundo a sabedoria dos homens, mas segundo a sabedoria do Teu Espírito, que tudo nos ensina. E isso nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos os que creem possam dizer amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja gloriosa de Jesus Cristo, santos de Deus, eleitos do Senhor, esta é a segunda mensagem que nós desenvolvemos sobre esse tema: e se encherão fartamente os teus celeiros. Estamos falando de prosperidade, estamos falando daquilo que Salomão, na sua sabedoria, ele que foi o homem mais sábio da terra, usado pelo Espírito de Deus, exorta a igreja, exorta o povo de Deus, sabiamente, a honrar a Deus com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Este é um tema que normalmente não se é muito ensinado nas igrejas. E depois que o ministério da iniquidade se estabeleceu neste mundo, depois que os falsos profetas passaram a utilizar esse tema de dízimos e ofertas para fazer comércio com o povo de Deus, para mercadejar o povo de Deus, para usurpar do povo de Deus os seus bens, a grande maioria dos pastores se sente às vezes até constrangido de falar desse assunto na igreja. Isto é um mal muito grande para a igreja, porque acaba você não preparando o povo de Deus para ter um pleno conhecimento e um pleno entendimento deste assunto, que é fundamental para a igreja, é fundamental para a nossa vida. Então, nós já aprendemos aqui na igreja, durante esses 3 anos que Deus nos revelou a sua graça, que tudo que Deus nos concede, irmãos, tanto no que diz respeito à nossa vida espiritual, quanto à nossa vida material, à nossa vida física, Deus nos concede o quê? Graciosamente. Diga, graciosamente. É por graça, é gratuitamente. Não é em troca de um sacrifício que você possa oferecer a Deus, não é em troca de um jejum, não é em troca de noites de vigílias, não é em troca de algum bem material que porventura você possa oferecer a Deus, que você possa ofertar a Deus. Porque você sabe que há muitas pessoas que acreditam, porque foram ensinadas assim, que no momento de necessidade, no momento em que ela necessita de uma resposta de Deus para qualquer situação que ela esteja vivendo na vida, se ela ofertar a Deus ou um dinheiro ou um bem material e junto ela fizer o pedido da sua necessidade, porque ela está ofertando a Deus aquela quantia, Deus vai atender a sua necessidade. Isto não é bíblico, isto é diabólico, isto é demoníaco, isso ofende a Deus. Deus não trata os seus filhos desta forma. Deus não é Deus e diabo ao mesmo tempo, Deus é somente Deus, e tudo que Deus nos concede, Ele nos dá por amor, Ele nos dá graciosamente, amém? Você vê que na nossa vida espiritual, o que Deus já fez conosco? Já nos tornou perfeitos para sempre, Ele já nos justificou, nós estamos justificados, nós estamos glorificados, nós estamos redimidos, o maligno não nos pode mais tocar. Nós hoje estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso Deus fez na nossa vida espiritual, apenas e tão somente pela sua graça. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: pela graça sois salvos. E tudo isto aqui faz parte da nossa salvação, da nossa vida eterna. Deus imputou ao nosso espírito todos esses benefícios para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna com Deus. Você vê que a nossa vida eterna não depende de nós, depende dele. Não dependeu de mim, não dependeu de você, não dependeu das tuas obras, não dependeu de nada que você pudesse fazer, dependeu única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Amém? Agora,
que a igreja precisa saber, e que infelizmente 90% das igrejas do povo de Deus, em todas as denominações, não sabe, não compreende, é que enquanto você viver nesse mundo, enquanto nós estivermos neste corpo de carne, a nossa qualidade de vida aqui nessa terra, meu irmão, ela está totalmente condicionada à maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus. Você estava morto em delitos e pecados, como eu também estava um dia. A Bíblia diz que Ele nos chamou, que Ele nos deu vida, quando nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. Mas a partir do momento que Deus te deu vida, Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu normas, pela qual Ele deseja que nós vivamos. E o meu relacionamento com Deus vai ser de obediência ou de desobediência a estas regras, a estas normas, sem que isto venha interferir na minha salvação. Isto vai interferir na minha qualidade de vida aqui na terra. Tem nada a ver com salvação. Se eu negligencio, se eu desobedeço, eu recebo de Deus o quê? Correção, disciplina e açoite. E se eu obedeço, eu recebo de Deus o quê? Bênçãos sem medidas. Então, se o meu relacionamento com Deus foi um relacionamento de temor, foi um relacionamento de devoção, de obediência à palavra, se eu honrar a Deus da maneira que Ele quer ser honrado, é importante você saber isso. Você tem que conhecer a maneira que Deus quer ser honrado. Então, eu vou viver, enquanto aqui nesta terra, uma vida sobremodo excelente. É isso que está escrito na Bíblia. Mas por outro lado, se eu não honrar a Deus, se eu começar a viver uma vida espiritual relaxada, se eu não tiver devoção, se eu não tiver obediência à palavra, se eu não me submeter à vontade de Deus, então o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar na disciplina de Deus. Deus não vai me honrar. Você lembra que eu disse aqui domingo de manhã, que todos nós sabemos que se não há honra, há disciplina, e ninguém, nenhum crente, nenhum filho de Deus pode fugir disso aqui. Veja por favor o que diz o salmista no Salmo 119, Salmo 119, versículo 4, ele disse assim, ele está falando com Deus, tu ordenastes, olha, Deus ordenou, é uma ordem divina, tu ordenastes os teus mandamentos, para que os cumpramos em algumas partes. Não. Para que os cumpramos o quê? À risca. Então o que o salmista está dizendo aqui? Que a palavra de Deus é para ser cumprida à risca. É para ser cumprida no todo. Não é para você cumprir aquilo que lhe interessa. Não é para você dizer, não, isto eu cumpro, isto eu não cumpro, isto é bom de fazer, isto eu não gosto de fazer, e você sair escolhendo o que faz, o que não faz, o que obedece, o que não obedece. Ele disse, olha, Deus, tu ordenaste a tua palavra, para que nós a cumpramos à risca. Normalmente, uma grande parte do povo de Deus não obedece a palavra de Deus à risca. Via de regra, só obedece aquilo que lhe é conveniente. Isto é uma verdade, meus irmãos. Então não é o pastor Carlos que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é Deus que está dizendo, que a palavra dele, não é a minha palavra, não são os mandamentos dos homens, é a palavra do Deus eterno, é para ser cumprida à risca. Diga para o teu irmão, é para ser cumprida à risca. Diga, é para ser cumprida a risca, minha irmã. É para ser cumprida a risca. Nós temos falado muito aqui na nossa igreja, graças a Deus que o Espírito de Deus tem nos dado essa suficiência, né? A minha suficiência, a nossa suficiência vem do Senhor, vem dele, não é uma capacidade humana, isso é uma obra do Espírito Santo. E nós temos falado muito aqui de santidade, já falamos muito de perdão, de não manter comunhão com as trevas, da necessidade
que a Bíblia mostra de todos nós congregarmos, de nunca faltarmos aos cultos, mas quase nunca nós falamos aqui sobre a importância da igreja honrar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Quase nunca nós falamos sobre esse tema. Talvez essa seja a segunda vez em 3 anos e meio que o pastor ocupa o púlpito para falar de uma maneira mais profunda sobre esse tema especificamente. E nesses últimos dias, eu volto a repetir, isso não foi uma coisa da minha carne, isso foi uma coisa do Espírito. Eu me senti obrigado pelo Espírito Santo a trazer para a igreja este assunto. Eu me senti impelido pelo Espírito a exortar a igreja, a ensinar a igreja, para que ninguém no nosso ministério, meus irmãos, desonre a Deus nesta área. Porque isto é bom para a tua vida, isso vai trazer benefícios para você mesmo. Isso vai ser bom para a tua família, isso vai ser bom para os teus negócios, isso vai ser bom para a tua vida profissional, isso vai ser bom para todos os aspectos da vida. Vamos ver, por favor, outra vez, em 1 de Samuel, capítulo 2, estamos fazendo um breve repasse do que vimos aqui domingo pela manhã. Eu quero que isso fique bem impresso na tua mente, bem gravado no teu espírito. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Na minha Bíblia, na Bíblia do altar, está na página 374. Se você tem esta Bíblia de letra gigante, essa Bíblia grande de púlpito, está na página 374. E diz assim a palavra: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Então veja como é que Deus trabalha, veja como é que Deus funciona em relação aos seus filhos. Quem despreza a Deus, quem não honra a Deus, cumprindo a sua palavra à risca, como disse o salmista, o que acontece com ele? Ele é desmerecido. O que é ser desmerecido? Quando Deus diz, os que me desprezam, os que não dão a mínima para a minha palavra, os que fazem ouvidos de mercadores, é assim que fala? Ouvido de mercadores, né? Os que fazem ouvido de mercadores a minha palavra, eu desmerecerei. Quando Deus fala, eu desmerecerei, Deus está dizendo, eu disciplinarei. Vão entrar debaixo da minha disciplina. Por isso que você vê na igreja pessoas que prosperam, pessoas que estão sempre sendo honradas por Deus, pessoas que têm sempre um bom testemunho para contar, pessoas que têm sempre alguma coisa para dizer, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, eu vi a mão de Deus agir, eu vi Deus abrir porta, eu vi isso, eu vi aquilo. Sempre Deus está se manifestando na vida dessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que estão honrando a Deus, e Deus não mente. Ele disse, aos que me honram, eu honrarei, eu vou honrá-los. Mas por outro lado, você também vê pessoas na igreja, que apesar de eleitas de Deus, apesar de predestinadas, apesar de ter os seus nomes escritos no livro da vida, estão sempre vivendo uma vida por baixo, estão sempre vivendo uma vida como cauda, estão sempre vivendo uma vida cheia de altos e baixos, às vezes mais baixos do que altos. Sempre por baixo, nunca por cima. Quando a Bíblia diz que o desejo de Deus, o desejo que Ele quer para o seu povo, é que o seu povo esteja sempre, fale alto, sempre por cima, nunca por baixo. Mas quantos crentes você conhece que estão vivendo uma vida por baixo? Por quê? A palavra diz o quê? Aos que me desprezam, eu desmerecerei, eu vou discipliná-los. Então são pessoas que estão vivendo debaixo da disciplina de Deus. No versículo 6, estamos ainda em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim a Bíblia: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Você vê?
Tudo está no controle de Deus, meu irmão. Não pode cair uma única folha de uma árvore sem que Deus diga caia. Está escrito. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus diga caia. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando um filho de Deus honra a Deus, o que Deus faz com esse filho? Deus exalta, Deus lhes dá vida, Deus lhe prospera, Deus abre portas, Deus faz o impossível se tornar possível, Deus faz com que os seus sonhos se tornem realidade. E quando um filho desonra a Deus, quando um filho despreza a Deus, ele diz, será desmerecido, né? Aí vem aquela pessoa que começa a viver uma vida infeliz, sem prosperidade, né? Tudo começa a ir de mal a pior, vem os prejuízos, começam a acontecer em crises, as portas começam a se fechar, de repente as coisas começam a dar tudo errado, a pessoa começa a dizer, não sei o que está acontecendo comigo, tudo que eu faço dá o contrário, eu planejo uma coisa e de repente acontece outra. É aquela pessoa que diz, eu não compreendo, eu tenho capacidade profissional, eu sou um excelente profissional, mas eu nunca sou honrado na minha empresa, eu não sou promovido, nunca chega a minha vez. Pessoa de Deus, viu? Às vezes estão lá os ímpios, sempre sendo promovidos, sempre passando à frente, e aquela pessoa com a vida estacionada, com a vida estagnada. Porque esta pessoa não está honrando a Deus, ela está desmerecendo Deus. Quando essas coisas adversas acontecem na vida de um crente, normalmente o povo de Deus diz assim, não, isso é a vontade de Deus mesmo. Ou então diz assim, não, isso é o diabo que está agindo. Na verdade, nem é uma coisa nem outra. Não é a vontade de Deus, porque, meu irmão, a vontade de Deus é que tu vivas uma vida sobremodo excelente. Esta é a vontade de Deus. Segundo lugar, não é o diabo, porque o diabo não te pode mais tocar. Ele já foi destruído na cruz do Calvário, amém? E aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Pastor, se não é a vontade de Deus, se não é o diabo, então como é que explica um crente vivendo uma vida desta forma? Irmãos, é um filho de Deus que está vivendo sem desfrutar do manto protetor de Deus. Os que me desprezam serão desmerecidos. É como aquele ramo que de repente se desgruda da videira. Enquanto ele está enxertado na videira, da videira ele tira a seiva, ele tira tudo que ele necessita para produzir frutos. Se tira o ramo da videira, ele fica sem vida. Aliás, Jesus falou sobre isso, né? Jesus falou sobre isso no livro de João, em João capítulo 15. Confira na sua Bíblia, por favor. João 15, versículo 4 e 5. O Senhor disse assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer nele significa obedecer a palavra. Quando eu obedeço a palavra, eu permaneço nele. Eu estou nele, estou grudado a ele, estou na dependência dele. Eu estou tirando da videira verdadeira que é Jesus, tudo aquilo que eu necessito como ramo, para que eu possa produzir frutos. No versículo 5 ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, você sabe que a grande maioria dos pregadores, por falta de revelação, por não terem olhos iluminados, por não discernir espiritualmente a palavra, eles imaginam que nesse texto aqui, Jesus está falando de vida eterna. Não, mas quem imagina que Jesus está falando aqui de vida eterna, é porque não tem conhecimento de Deus. Jesus aqui está falando de produzir frutos.
Ele está falando de você viver uma vida de boa qualidade ou de você viver uma vida de má qualidade. Este é o assunto, este é o contexto, este é o discernimento. Quando é que nós permanecemos nele e ele em nós? Quando é que acontece isso? Ele disse: se permanecerdes em mim e eu em vós, né, produzirei muitos frutos. Quando é que isto acontece? Quando nós o honramos através da obediência à sua palavra. Mas é obedecer a palavra no todo, inclusive nos dízimos e ofertas. Nós estamos falando de dízimos e ofertas nesses últimos dias, mas é obediência à palavra no todo. Amém? Veja, por favor, vamos ler outra vez Provérbios. Vamos voltar lá em Provérbios. É bom repetir, né? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que foi o texto que nós abrimos a mensagem. Leia com o pastor. Vamos ler toda a igreja em voz alta, em alto e bom som, todos juntos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando você é fiel a Deus nos teus dízimos, irmãos, você não está honrando ao pastor. Quando tu vens à igreja e tu traz o dízimo, veja que ele disse assim: com as primícias de toda a tua renda, de toda a tua, ele não disse de uma parte da tua renda. Às vezes eu fico abismado com correspondências que eu recebo, telefonemas que eu recebo, crentes querendo saber: pastor, o dízimo como é que é? É do bruto? É do líquido? Como é que eu dou? Eu primeiro pago minhas contas, o que sobrar eu tiro 10% para Deus? Como é que é isso? Como é que é isso? É de toda a tua renda. De toda a tua renda. Se você recebe um salário de 3 mil reais, quanto é a tua renda? 3 mil reais. Se quando o teu pagamento vem, já vem descontado lá imposto de renda, INSS, não sei o que, e você recebe 2.700, 300 já ficou lá dentro de impostos, não importa, mas a tua renda é 3 mil reais. Então é de toda a tua renda. Outro dia o irmão ligou e disse: pastor, me explica. Ele ouviu uma mensagem na rádio sobre prosperidade. Ele disse: me explica, pastor, como é que eu dou meu dízimo? Porque eu sou um empresário, eu tenho uma firma, e normalmente a minha empresa, ela deixa para mim de lucro todos os meses numa faixa de 7 a 8 mil reais. Ele disse para mim, né? Mas eu tiro um prolabore é uma quantia que normalmente o dono de uma empresa estipula como salário dele. Mesmo que ele ganhe muito, ele diz: não, meu prolabore é este aqui, sabe? Como se fosse o salário do dono, né? Ele não utiliza todo o lucro. Então ele disse: normalmente ela me dá de lucro 7, 8 mil reais, mas o meu prolabore é de 3.500 reais. Eu só tiro 3.500. Eu estou dando o dízimo sobre 3.500. Está certo ou está errado? Eu digo que está errado. Você tem que ser fiel a Deus, você tem que honrar a Deus, está aqui escrito. Com as primícias de toda a tua renda. Qual foi a renda que Deus te concedeu nesse mês? 7 mil reais? Tu lucraste 7 mil reais? Honra ao Senhor com as primícias de toda esta renda. Ele diz: poxa, pastor, pois fazem muitos anos que eu só dou do meu prolabore. Irmãos, uma pessoa desta, ela não tem temor a Deus, e ela não acredita que sendo fiel a Deus, que honrando a Deus, Deus vai honrá-la. Ela não crê nisto. Às vezes ela faz e dá o dízimo apenas para acalmar a sua consciência, mas não é uma coisa que ela faça de coração, não é uma coisa que ela faça por temor, por amor verdadeiramente a Deus. Amém? Então, quando você traz o dízimo à igreja, e toda a tua renda, você não está honrando ao pastor, você não está honrando a uma denominação. Quando você desmerece a Deus nesta área, você não está desonrando o pastor, você não está desmerecendo a denominação, você está desonrando o próprio Deus, você está desmerecendo a Deus. E o que o próprio Deus diz na sua palavra? Tu também serás desmerecido.
Você também será desmerecido. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que honraram a Deus com seus bens, honraram a Deus com as primícias de toda a sua renda. E eu quero continuar nessa noite com aquele exemplo que nós iniciamos no domingo, do povo de Israel, quando saía do cativeiro do Egito, peregrinando pelo deserto, em direção à terra prometida. Um povo, como eu disse aqui domingo, um povo sofrido, um povo que havia padecido durante 400 anos, debaixo de um jugo de escravidão, andando no meio do deserto, um povo sem provisão de água, sem provisão de comida, e de repente vem uma ordem de Deus, no meio de um deserto, para que eles construíssem, com as suas poucas posses que eles possuíam, um santuário para Deus. Vamos, por favor, voltar lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 1 a 3. Êxodo 25. Primeiro vem a ordem de Deus para Moisés. Moisés era o grande comandante do povo judeu, né? Foi o homem que Deus escolheu para ir ao Egito, enfrentar Faraó, e de lá ele sair com o povo e comandar o povo em direção à terra prometida. Então diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze. E aí Deus dá uma lista bem grande, né? Mas não precisamos ler tudo isso, nós já lemos domingo. Eu disse aqui no domingo de manhã que a oferta na obra de Deus, na igreja de Jesus, é um decreto divino. Foi Deus que estabeleceu a oferta, o dízimo. Não foi um líder religioso, não foi um pastor, não foi um padre, não foi um rabino, não foi um profeta que um dia de manhã acordou e teve uma brilhante ideia de estabelecer dentro da igreja dízimos e oferta para arrecadar dinheiro do povo. Isso é um decreto divino. Foi Deus que decretou. Isto é uma ordem de Deus. E Deus sempre deixou bem claro: para que haja mantimentos na minha casa. Eu disse aqui também domingo de manhã que quando você traz dízimos e ofertas, você está trazendo para Deus, você não está trazendo para o pastor. O pastor recebe. O pastor é a pessoa que Deus constituiu como o administrador da obra, o administrador da igreja. Ele está recebendo das tuas mãos. Mas você não está trazendo para mim, você está trazendo para Deus. Quem é que recebeu todas essas ofertas que Deus mandou Moisés pedir ao povo? Quem recebeu? Foi Moisés. Mas o que Deus disse? Diz aos filhos de Israel que me tragam oferta. Eles estavam entregando a Moisés, mas na realidade estavam entregando ao próprio Deus. Era para Deus. Agora é interessante que Deus diz assim aqui: de todo homem, olha a orientação de Deus para Moisés, cujo coração o mover para isso o quê? Para trazer essas ofertas, para obedecer esta ordem, dele recebereis a minha oferta. O que quer dizer cujo coração o mover para isso? Deus está dizendo o seguinte, meu irmão: olha, Moisés, de todo homem cujo coração o mover a obedecer esta ordem, a trazer ofertas para mim, com amor, com boa vontade, com alegria, com prazer, dele recebereis a minha oferta. E você percebe quando uma pessoa traz oferta à igreja, com amor, com prazer, com dedicação, quando ela traz porque ela ama a obra de Deus. E você percebe quando a pessoa traz, sabe, tipo assim: não, eu vou dar uma ofertazinha porque, sabe, não quero ficar mal com Deus, está lá de qualquer jeito. Mas você sente que não há um entusiasmo naquela pessoa. Foi ontem, terça-feira, eu estava aqui à tarde no meu gabinete, sempre estou aqui fazendo gabinete pastoral, sempre estou fazendo alguma coisa na igreja,
E veio um irmão da nossa igreja, um dos ministros da igreja, e ele tinha acabado de largar do trabalho, e ele foi lá, e, pastor, dá licença, pois não, entrou, ele disse, pastor, está aqui o voto que eu havia prometido domingo, mas o salário não saiu, o Estado atrasou, o pagamento saiu hoje. Acabei de receber, saí do trabalho, estou trazendo aqui, não sei se era 100 e poucos reais, não me lembro. Ele disse, eu já trouxe hoje, nem esperei para a quarta, porque eu sei as necessidades da igreja. Eu sei, quer dizer, você percebe nesse tipo de atitude o quanto a pessoa ama a obra de Deus, o quanto ela está preocupada com a obra de Deus. Quanto que outros, pode o circo pegar fogo, está nem aí, está nem preocupado com a coisa. Então, veja que é exatamente isso aqui que Deus disse para Moisés, é exatamente aquilo que Paulo disse aos irmãos de Coríntios. Você quer ver? Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, olha como é a mesma coisa, é o mesmo Espírito, meu irmão, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, tanto com o povo judeu, tanto com o povo gentio. Deus exige a mesma coisa, o mesmo amor, a mesma boa vontade, a mesma dedicação, né? Então ele disse assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá resmungando, a quem dá reclamando do pastor que pede. Não, Deus ama quem dá com alegria. É a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Olha, Moisés, de todo homem cujo coração mover para isso, de todo homem que trouxer com alegria, que trouxer com prazer, que trouxer com satisfação, dele recebereis. Então veja que Deus ama quem dá com alegria, a quem dá com boa vontade, a quem dá com amor. Como o povo de Deus tem negligenciado esta parte, meu irmão. Como a igreja de Jesus tem sofrido, porque o povo de Deus não tem honrado a Deus nesta área. Não tem honrado a Deus. Eu vou falar coisas muito profundas nos próximos cultos sobre isso, viu? Aguarde que você vai ver. Vamos voltar lá, Êxodo 25. Vamos retornar a Êxodo. Êxodo 25, versículo 8. Olha para que Deus pedia que o povo no meio de um deserto trouxesse toda aquela lista imensa de oferta. Ele disse para Moisés, olha Moisés, com estas ofertas aí que eles vão trazer, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quer dizer, naquele momento, naquele instante em que eles estavam no meio de um deserto, Deus requereu do povo as suas ofertas, os seus sacrifícios, para quê? Para a construção de um santuário, para que Deus pudesse se manifestar no meio deles, para que eles congregassem no santuário. E o que mais me emociona nesse episódio aqui, eu fico emocionado com esse texto aqui, meu irmão. Eu estava meditando nessa palavra, olha, creia, os meus olhos ficaram marejados de lágrima, porque eu fechei os meus olhos, sabe, e eu me transportei como se eu estivesse naquele tempo. Eu me senti como se estivesse no meio do povo de Israel. Eu pude sentir, o Espírito me fez sentir qual era a condição do povo naquele momento. Eles haviam acabado de sair de um período de 400 anos de escravidão. Eles estavam caminhando em direção a Canaã, que era a terra prometida. Este povo aqui, eles estavam saindo de um período de escravidão para recomeçar a vida. Você já imaginou que seja uma pessoa presa numa penitenciária, 40 anos preso, aí de repente sai e tem que recomeçar a vida do zero? A irmã Alba, que está acostumada a lidar com os detentos lá da penitenciária, inclusive tem uma boa notícia, pode dar para aquele irmão, o juiz hoje autorizou que ele possa tocar nas igrejas que vão inaugurar, quarta, quinta e domingo. Deus é maravilhoso, Deus é Deus, minha irmã, louvado seja o nome de Jesus.
Pode dar notícia a ele lá. A diaconisa Dax houve uma dificuldade semana passada, mas ela é perseverante, ela vive por fé também, e ela hoje foi lá, disse, eu quero falar pessoalmente com ele, porque mudou o juiz. E de repente um anjo de Deus se antecipou e disse, olha, coraçãozinho duro, vê se começa a derreter como um coração de manteiga. E ele pegou e disse, não, vou autorizar agora, está autorizado. Irmão Clodoaldo está tendo um livramento, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, veja só, eles iam reconstruir as suas vidas. É como esse exemplo que eu dei. Imagina a dificuldade, irmãos, de uma pessoa que sai de um presídio, depois de anos e anos e anos preso, aí sai e vai recomeçar a vida sem um centavo, né? Com parcas economias. Os presos eles recebem, quando eles trabalham, exercem alguma atividade dentro do presídio, o governo paga eles uma mixaria, né? Eu lembro que o Josué falou comigo, ficou não sei quantos anos preso, quando saiu, acho que recebeu o quê? Eu não lembro a quantia, R$600, uma porcaria, não valia nada. E Deus me transportou em espírito para isso aqui, e eu comecei a ver o pouco que eles haviam conseguido, à custa de um duro trabalho escravo, de um árduo trabalho escravo. Alguns economizaram um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, um pouquinho de bronze, né? Alguns guardaram algumas joias. Na realidade, tudo isso aqui eram os bens que eles utilizariam para quê? Para iniciar uma nova etapa de vida, para começar a vida outra vez. E de repente Deus estava requerendo deles o pouco que eles possuíam para a construção do seu santuário. Como é que reagiria o povo diante de uma situação dessa? Como é que reagem as pessoas numa situação como esta? Eu vejo hoje na igreja de Jesus, e quando eu digo a igreja, eu sempre explico, não é esta igreja apenas, são todas as igrejas. Como que os pastores sofrem? Quando um pastor tem ímpeto, quer fazer a obra, quer expandir o evangelho, quer, levar a palavra a todos os lugares, e ele conclama a igreja a ajudar, e ele tem o atrevimento de dizer, irmãos, vamos fazer um esforço maior, você que tem uma empresa, você que tem um salário melhor, você que pode ajudar com a quantia maior, ajude. Olha, quando faz isso, o pastor sofre, já dizem logo, está fazendo comércio com o povo, já vi que aqui está virando comércio. Igrejas onde tem pessoas que são empresárias, onde tem pessoas que são comerciantes, onde tem pessoas que são advogadas, que são médicos, que são engenheiros, onde tem pessoas que são proprietárias de imóveis, que têm boa renda. Aqui era um povo escravo, sem recursos. Veja como é que o povo judeu procedeu. Êxodo 35, adiante um pouquinho, versículo 20 a 22. Então, alguns da congregação, é isso que está escrito? Umas poucas pessoas concordaram com Moisés. Não. Toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, olha, todos dispostos de coração, com boa vontade, com ímpeto, com ânimo, com garra, com desejo. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Já imaginou se um pastor abrir a boca hoje e dizer, irmãos, vamos construir um templo, você que por acaso tem um objeto de ouro que você não usa mais, aquela joia que você comprou, está lá encostada há anos, guardada lá no teu porta-joia, doe para a igreja, irmão, acho que tem gente que sai e já chama a polícia na esquina. Não, nos dias de hoje é verdade, a igreja esvazia. Eu sei que os falsos profetas fazem isso, mas não estou falando de falsos profetas, eu estou falando de homens de Deus, eu estou falando de igrejas sérias, estou falando da obra de Deus séria. Então, todo homem
fazia oferta de ouro ao Senhor. Você veja, todos, a Bíblia diz, todos trouxeram ofertas dispostos de coração. Olha o que eles trouxeram: fivelas, pendentes, anéis, braceletes, tudo que era objeto de ouro, que tinha valor, que podia ser usado na construção do santuário, eles trouxeram. No versículo 25 diz assim: todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham feito, né? Estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Quer dizer, as mulheres que tinham alguma habilidade, elas mesmas começaram a fazer algumas coisas com as suas próprias mãos. Nós temos na nossa igreja, aqui na Igreja Evangélica Cristo é Vida, irmãs que têm ajudado na limpeza da igreja. Nós temos aqui irmãs que têm ajudado na decoração da igreja. Nós temos irmãs que têm feito o trabalho de contabilidade da igreja. A irmã Josaura, cadê a irmã Josaura? Abençoada. Tem feito um trabalho que, se ela não fizesse, tivesse que pagar um contador, era no mínimo 2 salários por mês, não é verdade, irmã? E ela tem feito. Como ela não concluiu totalmente o curso de contabilidade, alguns documentos tem que ter um contador formado mesmo que assine. Ela vai atrás de uma pessoa amiga, diz: olha, por favor, assina por mim, porque é para a igreja e tal. Você não imagina o quanto ela tem nos ajudado. Eu estou dando alguns exemplos, tem muitos outros aqui na igreja. Nós temos irmãos que têm ajudado na parte elétrica, na parte de obras. Pessoas que, quando queima o ventilador, se propõem a consertar, não cobra da igreja. Outro dia eu soube de um irmão, ele estava de folga, era a folga dele, e os irmãos que estão trabalhando lá na obra do cabo disseram: olha, o irmão fulano chegou lá de manhãzinha cedo e ficou até de noite virando massa. Ele não tem nada a ver com o pedreiro. Ninguém chamou, ninguém mandou, ninguém pediu. Ele mesmo foi. Foi isso que aconteceu também aqui com o povo de Israel. Então, meus irmãos amados, Igreja de Jesus Cristo, é este o espírito que tem que haver na vida de quem verdadeiramente ama a Deus. Porque há pessoas dentro das igrejas, eu falei isso aqui domingo, e você precisa daquela pessoa. Se você precisar para pregar um prego, ela já pergunta: quanto eu vou ganhar? Quanto é que o pastor vai pagar para eu pregar esse prego aí na parede? Irmão, dá para você dar uma ajuda aqui, vir sábado, nós vamos lavar o templo. O pastor vai dar quanto para a gente vir lavar o templo aqui na igreja? Você sabe que já teve gente que disse que achava um absurdo os ministros, os diáconos, que ajudam nos cultos, né? Ajudarem sem receber dinheiro. Você acredita nisso? Como tudo chega aos meus ouvidos, né? Eu quase caí duro para trás quando me disseram isso. Eu digo: gente. Bem, versículo 29. Vamos em frente. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Veja, trouxeram oferta o quê? Voluntária. Diga: voluntária. Eles não foram obrigados. Eles não trouxeram ofertas seduzidos por uma promessa de uma cura, por uma promessa de Deus dar a solução de um problema que eles tivessem na família. Porque você sabe que há pessoas que são capazes de fazer qualquer sacrifício financeiro pela obra de Deus, desde que o pastor induza a pessoa que em troca daquilo Deus vai lhe dar alguma coisa. Então elas dão por interesse, não dão voluntariamente. Eles deram voluntariamente, não foi em troca de nada, não foi visando receber recompensa lá na frente. Veja que ninguém contestou Moisés, ninguém chamou Moisés de falso profeta, ninguém chamou Moisés de ladrão.
Ninguém censurou Moisés pelo fato de, naquele momento tão difícil, de tantas dificuldades, ele ter dito que Deus tinha dado uma ordem de construir um santuário em pleno deserto. Então você vê claramente que todo filho de Deus que honra verdadeiramente a Deus, ele não mede esforço, ele não mede sacrifícios para trazer os seus dízimos e para trazer as suas ofertas para as necessidades da igreja. Não mede esforço, não mede sacrifício. Quem ama verdadeiramente a Deus, quem tem um amor fingido é outra coisa. Veja o que diz em Êxodo 36, versículo 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Irmãos, a cada manhã, veja, o desejo do povo de ver o santuário construído era tão grande, que a cada manhã as pessoas traziam ofertas voluntárias. Nós tínhamos uma família aqui na nossa igreja, veio de uma outra denominação, que eu não vou citar o nome, e eles permaneceram conosco aqui apenas uns 30 ou 40 dias, e de repente desapareceram, e a pessoa que havia evangelizado essa família foi visitá-los, e perguntar por que eles não estavam mais vindo, o que é que houve, qual foi o problema. E eles disseram, não, porque nós não nos habituamos, né, com aquela coisa de todo culto, recolher dízimo, recolher oferta, nós achamos que só deveria ser uma vez por mês, e por isso nós não vamos mais lá, porque há algumas denominações aí, não sei se mais de uma, mas tem uma aí, que é uma vez por mês apenas. Mas por que fazem isso, pastor? Porque não estão preocupados, meu irmão, em levar o evangelho para lugar nenhum. Às vezes o dinheiro arrecadado é para guardar no banco e aplicar em CDB e não sei o que, e fica rendendo lá milhões e milhões e milhões e milhões. Aí constrói um prédio aqui, constrói não sei o que acolá, e não sei o que, e fica aquela, entendeu? Aquela historinha mole, para cima, para baixo. Por isso, porque não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o ide pregai, não tem compromisso com a ordem de Jesus. Esta é a verdade. Versículo 5. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Você vê? O povo trouxe muito mais do que era necessário para a necessidade daquele momento. Pastor, por que trouxeram muito mais do que é necessário? Sabe por quê? Porque todos eles trouxeram de coração, porque todo mundo trouxe o melhor, meu irmão. Se todas as pessoas que congregam nesta igreja tivesse esse mesmo espírito aqui e trouxesse o melhor, nós não passaríamos os apertos que às vezes passamos. Às vezes há dificuldades porque não se traz o melhor. E volto a repetir, quem era esse povo? Eram pessoas que tinham emprego? Sim ou não? Eram comerciantes? Eram empresários? Eram pessoas assalariadas? Não. Eram escravos que haviam acabado de sair da escravidão. Então, meus irmãos, hoje não é diferente daquele tempo. Hoje, os teus dízimos e as tuas ofertas é para que a igreja possa realizar a obra que o Senhor determinou. Naquele tempo era construir o santuário. Qual é a obra que o Senhor determinou que a igreja realize hoje? Efésios capítulo 3, Efésios 3, versículo 8 em diante. Paulo disse: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida
dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, a missão da igreja hoje, a ordem dada à igreja, a tarefa da igreja é fazer com que a multiforme sabedoria de Deus, o evangelho da graça de Deus, se torne conhecido deste mundo. Quem tem a responsabilidade de fazer isto é a igreja, somos nós. A igreja tem que somar esforços, a igreja tem que fazer tudo para que isso se torne possível. De que forma, pastor? Através de programa de rádio, através de programa de televisão, através de literatura, através da abertura de novos templos, de todas as formas e maneiras. E meus irmãos, isto aqui só será possível de ser feito se o povo de Deus se conscientizar, se o povo de Deus de coração trouxer continuamente dízimos e oferta, para que a igreja possa realizar a obra que o Senhor a incumbiu de realizar. Isto é uma ordem de Deus. Aí você diz assim: mas pastor, será que no meio de tantas crises que nós estamos vivendo, de tantas dificuldades dos dias de hoje, será que aquilo que eu ofertar a Deus não vai me fazer falta? Não vai tornar a minha vida ainda mais difícil? Pelo contrário, meu irmão, vai tornar a tua vida mais fácil. O Senhor vai te honrar. Você quer ver Provérbios 11, 24? Olha, eu creio nisto. Eu sou uma prova viva disto. Como eu tenho honrado a Deus, como Deus tem me honrado. Provérbios 11, 24. Diz assim: a quem dá liberalmente, vai lhe faltar cada vez mais. Não, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta o quê? Mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, o avarento, o que foge da responsabilidade, ser-lhe-á em pura perda. Então Salomão está dizendo mais uma vez: quem dá com generosidade, aquele que dá sem visar receber nada em troca, o próprio Deus vai tornar a sua vida mais próspera. O próprio Deus vai lhe prosperar, porque vê que aquela pessoa não é uma interesseira. Ela não está dando por interesse, ela está dando por amor à obra. Versículo 25: a alma generosa prosperará. Olha só, quem é que prosperará? A alma generosa. E quem dar a beber será dessedentado. Aleluia. Todo crente que é generoso, meu irmão, ele vai ter sempre mais e mais na sua vida. Todo o bem que você faz na obra de Deus, tu vais receber de volta na tua vida. Às vezes esse retorno, ele vem em forma de saúde, às vezes ele vem em forma de paz, ele vem em forma de livramentos. Acontecem situações e você sente que Deus te livrou naquela hora. Semana passada Deus me deu um livramento tremendo. Eu vinha na rodovia, na BR, e era numa área que podia ir a 100 quilômetros, a placa permitia, e uma carreta na minha frente, e de repente, meu irmão, me deu a vontade. Eu estava ouvindo uma fita, a fita terminou, e na hora me deu a vontade de naquele momento trocar a fita. Eu tive que diminuir a velocidade para me abaixar, pegar outra fita. Exatamente nessa hora que eu diminuo a velocidade, que eu me abaixo, aconteceu não sei o que na carreta lá da frente. É uma coisa que eles chamam... Deu um canivete, né, um cavalo, não sei o que. Sabe aquela parte que puxa, fez em tchum, dobrou de vez e a carreta atravessou, e foi o tempo exato de eu fazer assim para o acostamento e me livrar de entrar com tudo embaixo da carreta. Isto é livramento de Deus.